Graças, doutor Poiana. Vamos falar, então, do plano de trauma e emergências do Brasil. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e a honra de poder fazer parte dessa Sociedade Pan-Americana de Trauma, acompanhando os congressos nos últimos anos. E gostaria também de agradecer a colaboração que a nossa sociedade tem com a Associação Colombiana de Trauma, sendo que nos últimos anos recebemos vários colegas do Brasil, da Colômbia no Brasil, Dr. Alberto Garcia, Dr. Morales, Dr. Rubiano, Dr. Borraes. Como vocês podem ver, estão sempre muito comprometidos com o tema trauma, e também Dr. Ordones, Dr. Luiz Fernando, e a única que trabalha sério é a doutora Maria Fernanda Jimenez, que está trabalhando. Sobre a linha de cuidado ao trauma, existe no Brasil agora um plano recém-criado. Houve uma discussão ao longo dos 6 primeiros meses desse ano, que culminou com a criação de uma rede de atenção ao trauma, dentro de uma linha que já existe de urgências e emergências, com 2 objetivos: diminuir a mortalidade e morbidade em doentes traumatizados e melhorar a rede hospitalar de atendimento ao traumatizado. Trauma é um problema de saúde pública muito sério no Brasil, terceira causa de óbito, com 143 mil mortos no Brasil todos os anos por causas externas. Homicídio é a primeira causa, seguido dos acidentes de trânsito. Então, a questão da violência e das drogas é um problema a ser enfrentado, com um número de 27 óbitos por 100 mil habitantes relacionados ao homicídio e 23 por 100 mil habitantes relacionados a eventos do trânsito. Mesmo com algumas ações efetivas relacionadas ao trânsito, como maior rigor na legislação sobre o consumo de bebidas alcoólicas, que ocorreu desde 2008, continua havendo um crescimento das vítimas fatais relacionadas ao trânsito. E nós temos um problema muito sério, que são as mortes por motocicleta, que cresce de maneira exponencial todos os anos, morrendo mais de 10 mil pessoas vítimas de acidentes de motocicleta. No congresso que foi realizado em agosto desse ano, a SBAIT contou com a presença do ministro da Saúde, que está coordenando um grupo de trabalho muito dedicado a tentar reverter esse cenário relacionado ao trauma. E, durante o congresso, foi lançado a primeira fase dessa linha de cuidado, que eu vou brevemente aqui descrever. Então, a ideia é desenvolver, existe dois braços muito fortes dessa linha de cuidado. O primeiro deles é atuar com prevenção, evitar que esses eventos aconteçam, principalmente os eventos relacionados ao trânsito. E o segundo braço muito forte seria a organização da rede hospitalar de atendimento ao traumatizado, com capacitação de profissionais, treinamentos contínuos. Isso é muito importante também para a Sociedade Pan-Americana de Trauma, que nós devemos aumentar o número de cursos realizados no Brasil, e estruturar a rede hospitalar e de reabilitação das vítimas de trauma. É necessário ainda em nosso país desenvolver a cultura que trauma é uma doença. Para a população leiga, eles ainda acham que trauma é algo que acontece ao acaso. Então, isso será trabalhado junto à população em geral. Será criado um Registro Nacional de Trauma. Já foi criado um grupo de trabalho que está, junto com o Ministério da Saúde, definindo os critérios, seguindo os modelos internacionais que já existem, mas para que tenham um registro de todas as informações relacionadas ao trauma em nosso país. Uma coisa muito importante é a regulação de leitos hospitalares. Existe uma dificuldade, principalmente leitos de terapia intensiva, para a internação de doentes traumatizados. Então, garantir que os hospitais de referência ao trauma tenham espaços físicos dedicados ao tratamento de doentes traumatizados. Maior incorporação tecnológica. Sabemos que trauma é uma doença que custa muito, cara, e precisamos de mais recursos para tratar o doente traumatizado. Então, já estão sendo revistos vários procedimentos, e o financiamento que é feito pelo governo, isso tudo é do sistema público, então precisa de mais recursos, mais financiamento para melhorar o atendimento. Algo muito importante também é ter protocolos de atendimento, desde o pré-hospitalar da cena até o atendimento na sala de emergência, na unidade de terapia intensiva, com a capacitação de profissionais. Existe uma linha de emergência já estabelecida no país, e dentro dessa linha de emergência, a primeira prioridade foram os infartos agudos do miocárdio e depois os acidentes vasculares cerebrais.
E agora a terceira linha que está vindo é a linha do trauma. Acabou de ser oficialmente lançada essa linha, no último dia 15, pelo Ministro da Saúde. E dentro disso, desde a rede básica de saúde até as unidades de pronto atendimento, que são prontos socorros 24 horas por dia, mas não são unidades hospitalares para atendimento de casos de baixa complexidade. A organização do sistema pré-hospitalar já ocorre no Brasil nos últimos 10 anos, então o SAMU, com o modelo que o médico participa da intervenção e faz a regulação médica, isso já está bem estruturado em praticamente todo o país. E a grande expectativa de todos nós, cirurgiões de trauma, é melhorar o atendimento no hospital. A experiência do SAMU já podemos dizer que é bem sucedida, e o modelo que o Brasil adotou também foi hospitais nível 1, 2 ou 3, só que no Brasil o hospital nível 3 geralmente é o hospital de maior complexidade. Então a nomenclatura é diferente, o nível 1 de baixa complexidade e o nível 3 seria como um Trauma Center Level 1 lá nos Estados Unidos. E dentro dessa linha de cuidado nos hospitais de maior complexidade, de nível 3, o que nós, como cirurgiões, estamos trabalhando, a sociedade está trabalhando junto com o Ministério da Saúde, é para garantir leitos para doentes traumatizados, porque hoje existe uma sobrecarga muito grande de doentes nos nossos hospitais, com o aumento da expectativa de vida, com a população idosa, então as outras doenças, as cardiovasculares, neoplasias, isso acaba ocupando muito o setor de emergência, ficando o espaço, às vezes, restrito para o atendimento de doentes traumatizados, que compete com as outras emergências clínicas. Muito importante ter leitos de unidade de terapia intensiva dedicados ao trauma. Então, serão criadas UTIs, serviços intensivos, específicos para doentes traumatizados. UTIs de traumas, então, isso está no planejamento desses hospitais nível 3. E dentro disso, na sala de emergência, esses hospitais maiores sempre contar com ao menos 3 cirurgiões, 2 neurocirurgiões e 3 ortopedistas, porque são hospitais que têm um volume de atendimento muito alto. Uma coisa que é importante que a sociedade está trabalhando é ter um médico coordenador, um diretor de trauma que possa coordenar e fazer a regulação desses leitos dentro desse hospital, tentando trabalhar dentro de uma rede, em contato com outros hospitais para transferência de casos necessários. E ter mais investimentos tecnológicos, como ultrassom na sala de emergência, tomografia disponível apenas para esses doentes vítimas de trauma. Então, tudo isso vem sendo trabalhado com a participação da sociedade, que está, inclusive, divulgando campanhas que já estão sendo feitas pelo governo, como essas campanhas de prevenção ao trânsito. Então, é um trabalho longo a ser feito, mas que já começou. Podemos marcar como o marco inicial o ano de 2012, e o nosso país precisa se preparar. Existe uma emergência devido à Copa do Mundo, que vai acontecer em 2 anos, depois dos Jogos Olímpicos. Então, nós sentimos que o governo precisa da sociedade de trauma e das outras sociedades médicas na organização desse sistema o quanto antes possível. Obrigado.